Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui na TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Nessa noite de hoje, recebendo com imenso prazer o vereador Dirceu Tardem, representante do 3º Distrito de Nova Friburgo e do partido PSB. Vereador, muito boa noite, seja extremamente bem-vindo. Boa noite assistência a todos que nos assistem em casa, né? É uma imensa alegria estar aqui hoje no TV Câmara para poder esclarecer um pouco, né, a população de Nova Friburgo, do 3º Distrito, como que está sendo aí o andamento do nosso mandato, falar um pouquinho das nossas ações, né, que já conseguimos encaminhar até o momento e com certeza a gente vai continuar aí nessa luta para tentar ter uma Nova Friburgo cada vez melhor. Vereador, vamos começar falando o seguinte: assim quando o senhor chegou na Câmara Municipal, nós fizemos uma entrevista onde o senhor falou para mim sobre várias expectativas, esperanças e problemas que o senhor tentaria resolver assim que assumisse. A gente vem ao longo desses 6 meses acompanhando todo o seu empenho. De pronto aqui, eu quero dizer para o senhor do tamanho do seu carisma aqui dentro, que a gente percebe o carinho de todos os vereadores de integração quando mencionam seu nome, quando vão à tribuna, quando o senhor pede o à parte, e tudo isso é colocado de forma muito harmoniosa, e isso é muito importante para um bom fluxo de trabalho dentro da Casa Legislativa e que a população consiga perceber esse trabalho. Bom, eu acredito, né, que a gente precisa ter uma integração cada vez maior, que a gente precisa ter um time que apoie a cidade, que ajude, né, dentro daquilo que é competência do Poder Legislativo, e é assim que a gente pretende atuar no nosso mandato. Como você falou, né, tive uma recepção muito boa aqui na Câmara de Vereadores. A gente está feliz com o início do mandato, pela receptividade, pelo carinho e pelo aprendizado que a gente vem, né, recebendo aí no decorrer desses 6 meses que a gente está aqui. Confesso que para mim foi tudo muito novo, né? A gente precisa, antes de tudo, aprender muito, né, para que a gente possa se colocar de maneira mais satisfatória, de maneira mais correta, e que o nosso mandato realmente venha ter o caráter que a população espera, que é o caráter de fiscalização, é o caráter, né, de apresentação de projetos, e que a gente possa estar dando até indicativos para que o Executivo possa tomar os caminhos que a cidade merece e que precisa. E o senhor melhor do que ninguém, né? O senhor falando em aprendizado aqui, para quem não conhece o vereador Dirceu Tardem, ele vem da educação, né? Sim, o senhor é professor. Sim, então... sou pedagogo, sou técnico agrícola, né? Atuo nessas áreas aí e a gente segue nesse caminho aí. A gente tem, né, nesse início de mandato, observado o quanto é difícil, né, a gente conseguir fazer com que as coisas aconteçam, né, mas a gente tem, dentro daquilo que a gente pode, atuado para as coisas melhorarem. Em relação ao 3º Distrito, especificamente falando, a gente levanta uma bola muito grande da questão da agricultura familiar. Eu sou um representante da agricultura familiar nessa casa, para isso eu estou aqui, né? É a minha bandeira número 1, né? A questão da agricultura, da educação do campo, e a gente precisa de estratégias, a gente precisa de políticas públicas que venham melhorar as condições de trabalho do agricultor familiar. Isso é muito importante, né? É uma bandeira que a gente levanta. E quando a gente fala de, né, agricultura familiar, a gente fala de atenção ao produtor, né? O agricultor familiar é muito importante para a cidade. Primeiro que ele, né, que coloca o alimento nas nossas mesas. Segundo, a arrecadação que o município tem, né, em relação a ICMS, de produção, né? Então a gente precisa ter essa atenção mais especializada para a área rural, para o agricultor. E aí a gente fala do básico. Quando a gente fala do básico, a gente fala de escoamento da produção, da acessibilidade, né? A gente precisa que os nossos produtores
tem uma facilidade maior de escoamento da produção. Então hoje a gente ainda tem uma situação bem difícil em relação às estradas rurais. É uma dificuldade que não está sendo enfrentada nesse governo, já vem de governos passados, né? A gente sabe que o município tem uma extensão bem grande de estradas rurais ainda, de estrada de chão, e com o período da chuva se agrava, né? Então a gente ainda precisa avançar muito nesse processo. A gente sabe das dificuldades que as secretarias enfrentam. São secretarias que hoje não têm uma estrutura adequada para dar esse atendimento que a gente precisa. As subprefeituras também, elas hoje estão desfalcadas, falta maquinário, falta pessoal. Sucateado, porque as pessoas foram se aposentando, foram saindo do serviço, e aí ficou muito desfalcado a questão do pessoal e a questão do maquinário. Então a gente precisa cobrar do executivo para que o executivo dê condições para que as secretarias, as subprefeituras tenham, né, mais equipamentos, que tenham material que possa nos atender. E a gente vem fazendo todos os pedidos que a gente pode, através de ofício nos gabinetes, através de pedidos, né, dentro daquilo que o mandato nos oferece, para solucionar esses problemas. E hoje o que ocorre? A gente já pode dizer aqui que a subprefeitura de Campo do Coelho e a Secretaria de Agricultura têm feito um bom trabalho, tá? Enalteço aqui até o nome do subprefeito do Robson Oliveira, do Marcelo, que é secretário de Agricultura, que tem se empenhado, apesar de todas as dificuldades que a gente tem. Por exemplo, a gente não conseguiu ainda que todas as localidades, que todas as comunidades tenham a questão desse atendimento. Ainda falta, ainda falta a estrada de Floresta Mendes, que ainda não foi atendida, está numa situação muito difícil. Ainda falta Jaborandi e Três Picos, que são comunidades que têm um potencial turístico muito grande. São Lourenço, enfim, mas também já podemos dizer que teve algumas comunidades que foram atendidas. Caso de Pilões. Pilões já foi atendido, Rio Grande já foi atendida, Barracão dos Mendes, né? Então a gente segue aí nesse compromisso com a população de continuar essa solicitação, de continuar essa cobrança, para que a gente possa no futuro, né, ter um escoamento melhor da produção, ter melhores estradas e, quiçá, até o asfaltamento na área rural, que é o nosso sonho e o nosso objetivo aí no nosso mandato. E o senhor percebe os produtores, como é que está essa troca de ideias, de informações entre o senhor e toda a comunidade, que é imensa no Terceiro Distrito? Bom, eu tenho uma ligação muito grande com as pessoas do Terceiro Distrito e eu tenho procurado estar muito presente nos locais. Confesso que queria estar até mais, né? Várias situações aconteceram nesse início de mandato aí, né? Reuniões, às vezes algumas convocações que a gente tem aqui na Câmara nos impede de estar mais presente, mas eu tenho feito tudo o que posso para estar presente nas comunidades, conversando, dialogando com os produtores, porque eu acredito que o mandato ele só tem condição de ser um bom mandato se a gente conseguir seguir nesse caminho, né? Com troca de ideias, de experiências, né? Entre o poder público e a comunidade. Então é assim que a gente pretende atuar. Hoje o Terceiro Distrito, o Rio de Janeiro é conhecido, o Terceiro Distrito, Nova Friburgo, como o maior produtor de hortaliças, não é isso, do estado? Sim, Friburgo tem uma participação muito grande, né? Acho que a maior produção do estado vem aqui de Nova Friburgo, especificamente do Terceiro Distrito, né? Hoje a gente tem uma produção muito grande, a gente tem uma grande produção de couve-flor, de tomate, enfim, de hortaliças de uma forma geral. E a gente realmente faz a diferença, né? Eu acho que a gente precisa divulgar mais isso, a gente precisa ter condições de atrair mais turistas para o nosso município, né? E com isso aproveitar a diversidade de atividades que a gente pode ter. A gente pode ter agricultura familiar, mas a gente também pode aproveitar o turista, a gente pode ficar com esse dinheiro aqui no município, que eu acho que vai ser muito importante. A agricultura familiar,
ela passa por uma situação muito desgastosa, que é a questão do aumento abusivo dos insumos, né? Adubo, fertilizantes, toda a cadeia produtiva encareceu muito, né? E o produto, ele acabou que ele não conseguiu acompanhar, o preço dos produtos não conseguiu acompanhar toda essa situação. Então hoje desculpe interromper o senhor, por mais que a gente note um aumento nas prateleiras dos mercados, o senhor está dizendo que isso não foi compatível com o aumento dos insumos, né? Não, e assim, a gente ainda tem a questão, né, do atravessador que pega, que compra na roça o produto por um preço mais barato, enfim, tem toda essa situação. Então a gente precisa hoje também investir em tecnologia na área rural, tá? A gente não pode continuar mais produzindo como se produzia há 20 anos atrás, né? A gente precisa modernizar. Hoje a gente tem algumas experiências da questão da plasticultura, né, que é a produção dentro de estufas, que você consegue produzir num espaço menor, né, gastando bem menos a questão dos insumos, e aí tendo uma produtividade muito maior, e aí você ganha na produtividade. Apesar da gente ter uma situação que agrava da gente ainda não ter conseguido colocar todos os produtores nesse patamar, que é a questão do investimento. Muitas vezes o investimento inicial ele é alto, né? Então às vezes o produtor ainda tem essa dificuldade, mas eu acho que é o caminho e é isso que a gente precisa trabalhar para conquistar. Recentemente foi inaugurado o laboratório da Pesagro, né, no terceiro distrito ali. O senhor acha que isso pode colaborar em que tamanho para os produtores rurais? Eu acho que hoje tudo que vem de informação, de tecnologia para o produtor é muito bem-vindo, né? A questão da análise de solo é importantíssimo, porque o produtor, quando ele tem um mapeamento daquilo que ele precisa utilizar no seu solo, né, para saber como que está a sua água, ele pode controlar situações e produzir mais. A questão da análise de solo, por exemplo, muitas vezes o produtor acaba colocando materiais, produtos no solo que não tem necessidade, né? E aí o que ocorre? Você vai estar jogando dinheiro fora, você vai estar onerando, no caso, né, o seu custo de produção, e muitas vezes você vai estar até salinizando o seu solo, e aí prejudicando que você tenha uma boa produção. Vereador, se o senhor permitir, a gente tem um vídeo feito pelos cientistas lá do laboratório da Pesagro, lá dentro, mostrando tudo isso, o que pode ser feito, o que não pode ser feito e qual a utilidade de cada equipamento lá dentro do laboratório para melhorar o desempenho do agricultor, do produtor rural em si, que condiz completamente com o que o senhor está dizendo da otimização da tecnologia. Se o senhor permitir, a gente chama o VT. Pode ser. Então vamos lá, vamos assistir? Nesse vídeo, nós vamos fazer um caminhamento do passo a passo do procedimento laboratorial da determinação de parâmetros para análise do solo. Inicialmente, assim que o produtor entrega a amostra no laboratório, nós encaminhamos a amostra para essas bancadas. Elas são identificadas e abertas, dispostas de forma a secarem ao ar. A amostra, uma vez seca, é destorroada de forma adequada e peneirada em uma peneira de 2 milímetros, formando assim o que chamamos de terra fina seca ao ar. Essa terra fina seca ao ar que será analisada cada um dos parâmetros que o produtor rural precisa saber para fazer uma recomendação de adubação e calagem de sua lavoura. Bom, aqui nós fazemos a preparação prévia ao encaminhamento para a determinação analítica da amostra. A terra que foi seca lá no banco de solos e destorroada, ela é colocada numa peneira de 2 milímetros de abertura. A quantidade de terra necessária é em torno de 500 gramas. A parte mais grossa, constituída de calhaus e cascalho, não é determinada. Ela é separada da parte mais fina, que é a terra fina seca ao ar. Essa amostra de terra fina seca ao ar, após peneirada, ela tem que ser devidamente homogeneizada para posteriormente ser dosada para determinação analítica respectiva. Com esta amostra de solo, nós faremos as determinações de vários parâmetros. Aqui nós temos uma estufa de secagem
utilizada sob temperatura controlada para secar vidrarias e reagentes, para garantir uma maior precisão nas determinações analíticas. Bom, aqui nós temos uma capela de fluxo de exaustão, onde realizamos determinações de digestão nessa placa aquecedora para determinar a matéria orgânica do solo. Assim como também realizamos aqui a preparação de soluções que emitem gases que possam ser tóxicos ao operador. Nessa fase, nós realizamos a agitação da amostra de solo com uma solução extratora. Nesse caso, é o cloreto de potássio para a extração de cátions trocáveis, cálcio e magnésio. A gente dispõe de uma mesa agitadora que controla tanto a rotação quanto o tempo de agitação. Nesse processo, a agitação permaneceria por 5 minutos. Vamos só encerrar porque vamos dar continuidade no processo analítico. A amostra de solo com a solução extratora é colocada na bancada para ficar em repouso por, no mínimo, uma noite. No dia seguinte, essa amostra, após decantada, ela é tomada uma alíquota e essa alíquota será utilizada para a determinação analítica do nutriente em si. Aqui nós realizamos a determinação do pH do solo, que é um importante parâmetro para o produtor saber a acidez que o seu solo se encontra. Um solo adequado, ele tem um pH em torno de 5,5 a 6,5. Se necessário, é feita uma correção dessa acidez, ou adicionando gesso para promover a redução desse pH, ou enxofre, ou adicionando o tradicional calcário. Vamos ver uma determinação do valor de pH. A amostra tem que ser agitada numa proporção de 1 para 2,5 de água para o solo. O aparelho tem que estar devidamente calibrado, que já fizemos anteriormente, e a leitura realizada. Aguarda-se até a calibração do valor, e nesse caso, esse solo teve seu pH em torno de 6,7, um valor considerado adequado. Aqui realizamos uma determinação de cálcio por complexometria a partir da titulação. Também é possível realizar com um procedimento semelhante os teores de magnésio, o teor de alumínio e a determinação da matéria orgânica que foi oxidada. O cálcio é um elemento mineral que a planta absorve em quantidades muito elevadas e é extremamente importante para uma boa nutrição da planta. Nossos solos geralmente são pobres nesses elementos e necessitando, por vezes, a adição de calcário. Com essa determinação, é possível fazer essa avaliação para uma adequada recomendação dessa calagem. Perceba que houve uma mudança de coloração e essa mudança de coloração é o indicativo do ponto final da reação química. E a gente faz a leitura do quanto se gastou do titulante e, por seguinte, por cálculos estequiométricos, determina-se o teor de cálcio no solo. Bom, aqui nós realizaremos determinações de potássio, sódio neste equipamento, que é um fotômetro de chama, e a determinação de fósforo no espectrofotômetro. O potássio é um elemento muito importante, sendo por vezes o elemento mais absorvido pelas plantas, enquanto o fósforo tem a mesma relevância. Na verdade, nenhum elemento pode ser considerado mais ou menos importante, mas porque bastando a ausência de um, o comprometimento no desenvolvimento da planta já ocorrerá. Mas o fósforo, em particular, é um elemento que os nossos solos, os solos fluminenses e os solos brasileiros, são extremamente pobres, devendo ser dada atenção muito especial a esse nutriente. E aqui, no Laboratório de Solos da Pesagro, nós realizaremos essas determinações a fim de que oriente posteriormente o produtor em sua melhor recomendação de adubação. Bom, vocês viram aqui como é um procedimento da determinação de análise do solo. Essa importante ferramenta para o produtor rural. Estamos aqui com o nosso engenheiro agrônomo Silvio Galvão, diretor técnico da Pesagro Rio. Bom, pessoal, toda essa dinâmica aqui, ela tem como foco a gente estar oferecendo ao produtor rural a análise do solo, que é a base do sucesso da agricultura.
hoje a gente entende que é importante que vocês tenham essa ferramenta, indicando a vocês qual é a necessidade de calagem, qual é o pH e a necessidade de adubação, para que a gente possa, em conjunto, estar trabalhando para o sucesso da agricultura, tendo o máximo de produção agrícola hoje na roça de vocês, com respeito ao meio ambiente, usando de forma adequada todos os insumos que a gente está aí podendo aplicar na agricultura. Estamos juntos para essa atividade. Então, vereador, a gente acabou de assistir o vídeo agora, realmente o que o senhor falou da questão da tecnologia tem tudo a ver, além da otimização, da economia, claro, podendo levar até a prateleira dos supermercados, dos hortifrutis, um preço muito mais acessível e um produto de muito mais qualidade para a família friburguense e também para todo o estado do Rio de Janeiro, já que Nova Friburgo é um centro de distribuição. Isso aí, com certeza a gente precisa trabalhar nessa linha, né, de tecnologia, de melhora na qualidade da produção. E outro fator importante, eu acho que a gente precisa aproveitar mais o turismo. Eu acho que o turismo rural é uma diversificação que a gente precisa ter na nossa região para que a gente possa ter outra fonte de renda familiar importante. E a gente precisa estar dando condições, e aí quando a gente fala em dar condições, a gente também já não poderia deixar de citar aqui que na semana que passou, né, nós tivemos uma reunião lá na comunidade de Três Picos, e na oportunidade a gente teve vários secretários de governo presentes. Essa reunião foi capitaneada pelo secretário de Agricultura, o Marcelo Silva, quem aproveita e manda um abraço. Marcelo Queiroz, né? Marcelo Silva, secretário municipal de Agricultura. Perdão, é que o secretário estadual é Marcelo Queiroz. Isso. E além do Marcelo, a gente teve o secretário de Serviços Públicos, a secretária de Meio Ambiente também estava presente, a secretária de Turismo, o subsecretário de Turismo, e aí eles querem, o objetivo é colocar em prática o circuito turístico de Três Picos, que já é uma lei, né, desde 2018. E que merece demais, né, vereador? Merece muito. E aí a gente volta naquela mesma situação. O que a comunidade quer? A gente precisa primeiro entender o que a nossa comunidade quer do poder público, para não fazer nada de cima para baixo, que eu acho que é totalmente errado, né? E aí dar condições para que a gente possa oferecer. E aí já de antemão a gente já conseguiu perceber que a questão do acesso é o que a gente mais precisa, né? A questão da acessibilidade, de melhora nas condições das estradas. Hoje, graças a Deus, a gente pode dizer que a tecnologia chegou à área rural, a gente tem internet em todos os cantos, né, lá do terceiro distrito, até na última residência lá do Fazenda Rio Grande a gente tem internet, São Lourenço, Fazenda São Lourenço, Três Picos, enfim, então facilita todo esse acesso, né, com as pessoas, né, que sejam no grande centro, para que possa organizar essas visitas e que esse circuito venha dar muitos frutos aí no futuro. Tomara, vereador, que os senhores consigam isso e realmente o que o senhor falou é primordial. Ouvir a comunidade. Ouvir a comunidade é primordial para a gente entender o desejo, porque no momento em que a sociedade local é respeitada, tudo acontece, porque nós vivemos nas cidades. Nós não vivemos no estado, no país. Esse é o termo correto. A gente vive na cidade. Verdade. Porque se as cidades vão bem, o estado vai bem. Se os estados vão bem, o país vai bem. Exatamente. E assim, em relação ao mandato de forma geral, a gente tem apresentado, né, usado as ferramentas que a gente tem em mãos, a questão de pedidos de informação, porque como eu te falei aqui quando eu cheguei, a questão do aprendizado eu acho que é muito válido, né? A gente não pode chegar num local sem conhecer e já querer entender tudo na primeira semana. Muito difícil a gente conseguir isso. Então, a gente aos poucos tem apresentado vários pedidos de informações aí ao Executivo, algumas indicações legislativas, inclusive eu assinei junto com o vereador Zezinho do Caminhão, que é meu amigo de partido, né, também companheiro de partido, e a gente também tem uma afinidade, graças a Deus, uma indicação legislativa para pilões
né, para que o município possa dar uma atenção maior àquela comunidade rural em relação a vários aspectos, né, em relação ao transporte público, em relação à educação, em relação à saúde, em relação à melhoria das estradas, do asfaltamento, né, na área rural. Já protocolei também uma indicação legislativa na mesma direção para a Fazenda Rio Grande, que também é uma comunidade de extrema importância hoje no terceiro distrito. A comunidade lá é um assentamento, né? As pessoas adquiriram suas terras pelo programa, pelo Banco da Terra, e lá continuam, né, produzindo e criando seus filhos, e os filhos casaram e continuam lá na produção, e a produção que sai de lá é muito grande, né? Então a gente precisa desse atendimento mais especializado, não só para essas duas comunidades, a gente vai continuar fazendo para todas as comunidades do terceiro distrito e vai continuar aí brigando para que as coisas possam estar acontecendo. Também já estamos trabalhando, né, em algumas direções, em alguns projetos de lei que apresentaremos em breve, né, e a população vai tomar conhecimento. Já tive a oportunidade de visitar algumas escolas, já tive a oportunidade de visitar as unidades básicas de saúde do terceiro distrito, né? E assim a gente vê que existem algumas carências essas que a gente precisa trabalhar para ser solucionado. Cito um exemplo aqui do posto de saúde de Conquista. O posto de saúde de Conquista hoje não tem um carro, uma ambulância, né, para que o médico possa fazer uma visita, para que um paciente possa ser transferido. Isso dificulta muito, porque aquela unidade de saúde, ela atende a locais distantes. Por exemplo, ela atende Alto de Vieira, ela atende a comunidade de Pilões, né, de Prainha, Três Cachoeiras. Então é uma urgência. Então eu já fiz todo esse levantamento, né, de visita, São Lourenço, Campo do Coelho, Conquista, Centenário. Todo esse setor não tem uma ambulância? Não, sim, tem ambulância. A gente tem ambulância no posto de Centenário, tá? Que é um local bem afastado. E aí Conquista a gente não tem. Então eu já fiz todo esse levantamento inclusive de pessoal, né? Tem postos que falta agente de saúde, administrativo, né? E já consegui fazer um ofício e conversar pessoalmente com a secretária, com a Nicole, e com o prefeito Johnny Michael, fazendo essas reivindicações, e agora a gente vai ficar nessa cobrança aí para melhorar a qualidade do sistema de saúde lá. Sinceramente, espero muito que o senhor consiga tudo isso, porque realmente a gente imaginar a distância, quem conhece a distância entre Centenário e Conquista, no atendimento que precisa de deslocamento por si só, é inoperante a gente ter uma ambulância para tomar conta disso. Não tem como. Até porque a questão de quantas pessoas podem ou não passar mal ao mesmo momento ou em momentos seguidos, você não consegue. Isso é falta de humanidade. A gente precisa ter esse tipo de atendimento, que é um atendimento primário, e que muitas vezes pode acontecer um atendimento local e a pessoa nem precisar ser deslocada, porque a pessoa foi atendida lá e ela já conseguiu se recuperar, foi apenas um primeiro socorro, e isso realmente como vocês costumam dizer no plenário, o senhor usa muito esse termo, é uma questão de sensibilidade. Então a pessoa precisa ter esse tato, precisa ter esse feeling de ter essa identificação, que além da questão política é uma questão simplesmente humanitária, é uma questão de prioridade humanitária. Com certeza. E assim, o primeiro atendimento ele é muito importante, né? Porque se a gente consegue ter uma melhor estrutura nas unidades de estratégia de saúde da família, a gente evita que esse paciente venha cair no Raul Sertã e aí
criar mais problemas em relação à superlotação, da emergência, né? Então a gente precisa muitas vezes trabalhar. ocupando um leito desnecessariamente. Exatamente. E outra situação, a gente inclusive precisa muito trabalhar para que a gente tenha um posto de saúde 24 horas no terceiro distrito. Eu acho que é primordial isso. As pessoas, não sei se tem, né, conhecimento do tamanho que é o terceiro distrito hoje, da distância de deslocamento. Então eu acho que muita coisa poderia ser resolvida por lá e melhorar consideravelmente, né, o atendimento do Hospital Raul Sertã. Com certeza o senhor está coberto de razão. Esse tipo de atendimento é exatamente você descentralizar para poder diminuir o fluxo, já que o Raul Sertã acaba de verdade sendo um grande gargalo de toda a região no entorno de Nova Friburgo, que dirá o terceiro distrito. Então, realmente é uma situação muito complicada. A gente quer aqui, de pronto, parabenizar o vereador pela atitude, pela questão da logística do raciocínio, por esse empenho, por essa transparência no seu mandato, por essa delicadeza de como conduzir o seu mandato e realmente pela sua questão de humanidade em relação à preocupação das necessidades da população de Nova Friburgo. A gente está chegando ao final da nossa entrevista. O senhor pode ficar à vontade para mandar o seu recado e falar com a população de Nova Friburgo. Bom, eu agradeço a oportunidade, né, de estar falando aqui na TV Câmara. Confesso que estou muito feliz com o mandato. Apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta, apesar de todo o desgaste que a gente tem, a gente está trabalhando. Então eu acho que é para isso, né, que as pessoas confiaram o seu voto em nós, e com certeza a gente não vai estar decepcionando ninguém. A gente está à disposição. Eu queria colocar aqui o meu gabinete, né, o número 7. A gente está de portas abertas todos os dias aqui. Se eu não estiver presente, a minha assessoria com certeza vai estar dando encaminhamento, né, e vai estar fazendo chegar até a gente as reivindicações da comunidade. Então, contem com o meu apoio, contem com o meu mandato. Meu mandato é um mandato do povo, né? A gente quer muito trabalhar para ter uma cidade cada vez melhor, né? E a gente torce muito para que o executivo acerte, que dê certo, porque Nova Friburgo merece. Sem dúvida. Tudo em prol da cidade, da população. Essa questão partidária fica de lado, com certeza. Vereador, mais uma vez, o meu muitíssimo obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. A você aí de casa também, o meu muito obrigado pela sua audiência, a sua companhia, o seu carinho. Fiquem todos com Deus e até a próxima aqui na TV Câmara.